Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a estrutura do Flutter, fazer um overview básico da estrutura do Flutter, né? Eu vou até mostrar para vocês aí para explicar um pouco isso, a nossa primeira aplicação, né? Então, a nossa primeira aplicação vai ser uma calculadora de MC, né? Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar aqui para desenvolver essa aplicação. Vejam que eu tenho uma aplicação completa rodando no celular, com poucas linhas de código. Se nós formos contar linhas de comentários e fechamentos aqui, nós temos aqui 135 linhas e eu já gerei toda essa interface e está tudo funcionando. Então, se eu digitar aqui um peso, e uma altura em centímetros, ele já vai calcular aqui, fazer o meu cálculo aqui. Então, toda a nossa programação, toda a nossa lógica tá aqui. Então, deixa eu começar a questão da estrutura, né? Então, quando eu vou construir uma estrutura básica de um aplicativo Flutter, eu tenho essa árvore aqui, essa árvore de widgets, né? Então, eu começo com o MyApp, que seria o meu nível superior. Tenho o material.app, que é toda a parte de interface, todos os recursos de interface que eu utilizo dentro da minha aplicação. O material.app obrigatoriamente vai criar o meu home. Dentro do meu home vai ter a propriedade home, que eu vou indicar qual é a minha página principal que vai ser executada, né? Porque quando eu pensar em dividir os arquivos em vários arquivos, para que minha aplicação não fique tudo num código só, eu tenho que indicar para a minha propriedade home aqui qual vai ser minha tela inicial, né? Daí eu tenho o scaffold, que é a estrutura principal dentro do meu aplicativo. Quando eu faço um scaffold, eu vou ter dentro desse scaffold. Então, se eu for olhar aqui, o scaffold seria todo o meu intervalo de tela. Dentro do meu scaffold, eu tenho a propriedade appbar, que seria esse cabeçalho aqui, essa barra aqui da minha aplicação. E eu tenho minha propriedade body, que é todo o espaço aqui onde eu vou desenvolver a minha aplicação. E, no caso da minha aplicação, eu tinha um elemento, a aplicação da aula anterior, eu tenho um elemento text. Então, como que eu monto a minha aplicação? Como que a minha aplicação roda, né? Então, olhando aqui o MyApp, ele chama o material.app para quê? Para ele criar todo um ambiente, todo um conjunto de recursos visuais nativos para o Flutter e que, nesse caso aqui, é uma biblioteca do Android. Então, quando eu vou desenvolver para iOS, eu vou usar, em vez do Material, eu vou usar a biblioteca App. Então, o que é isso no meu código? É quando eu faço esse import aqui. Quando eu faço esse import aqui, eu estou acrescentando essa biblioteca e dando os recursos, né? Então, estou chamando material app. O material app vai me disponibilizar aqui a página inicial home, né? Então,
minha classe inicial home, e nela eu vou efetivamente fazer o quê? Eu vou chamar aqui a execução da minha home state aqui, da minha classe home state. Então eu tenho a classe principal home, que expande de um stateful widget. Então o stateful, ele é uma classe onde ele armazena os estados, né? Então aqui, conforme eu vou atualizando o estado da minha aplicação, conforme eu vou mudando o estado, ele faz a mudança do estado do meu componente. Então, olhando aqui no meu código, né? Então, eu criei a classe stateful. Esse comando aqui, necessariamente, ele está chamando a execução da minha home state. A home state, ela é uma classe minha classe principal aqui, que eu vou executar aqui a minha aplicação. E dentro dessa home state, eu estou executando os meus métodos. Então, aqui, dentro dessa home state, para construir a minha interface, eu vou ter o... Então, quando eu construo a minha interface, eu tenho um método chamado build, que dentro desse método build eu vou ter aqui um scaffold. Dentro desse scaffold eu vou ter aqui como propriedades o appvar, né, que seria essa minha barra aqui, né? Essa minha barra aqui. Dentro dessa barra, o title dela, eu coloquei um texto, né? Calculador IMC. Posso centralizar o título, então center title true, para centralizar o título. Estou configurando aqui o meu plano de fundo, configurei o plano de fundo, e aqui eu estou colocando a action do meu botão, então, para fazer a inserção desse botão aqui. Então, criei um icon button, né? Que seria criar esse botão, que eu posso criar aqui dentro, posso criar mais de um botão aqui dentro, no caso, criei um. Esse icon, eu posso pôr um icon que é a propriedade e passar o que eu quero colocar, então icon.refresh já faz parte da biblioteca do Material, então vejam que aqui eu não estou usando nenhuma imagem, eu estou usando só elementos da própria biblioteca do Material. E aqui o limpar campo é um método que eu implementei aqui dentro da aplicação, que nós vamos implementar na próxima semana. Então, toda essa parte aqui são a construção aqui da minha estrutura básica. Então, qualquer estrutura básica que eu fizer aqui, por mais simples que seja, um Olá Mundo bem simples, com poucos elementos, eu vou ter essa estrutura básica aqui. E o que vai acontecer? Dentro do scaffold, eu também vou colocar uma outra propriedade chamada body, que é o corpo da minha aplicação. Então, tudo que estiver aqui dentro, daqui para baixo, é o meu body. Daí, meu body, eu vou colocar outros componentes. Então, eu estou colocando containers, né? Então, o widget ele pode funcionar como um conjunto de containers, um embutido dentro do outro, dependendo do layout que eu quero fazer aqui, dos elementos que eu quero trabalhar aqui dentro, eu vou trabalhar com diferentes containers. Então, esse single child scroll view é para que, quando eu clicar aqui na minha aplicação e por algum motivo eu precise fazer uma rolagem, eu tenho essa possibilidade de rolagem aqui da minha tela. Então, esse elemento possibilita a rolagem da minha tela aqui. Daí eu vou fazer um outro elemento chamado padding, né? Ele tem uma outra propriedade chamada padding. Então, essa propriedade padding é para eu configurar esse espaço aqui da minha aplicação.
Então, esses espaços aqui eu posso configurar, isso aí nós vamos trabalhar na próxima aula de maneira mais detalhada. Daí eu tenho o meu for, onde eu vou colocar aqui os meus elementos para depois fazer o processo de construção dos elementos de form para que eu possa pegar aí os dados aqui e mandar esses dados para meu sistema lógico. Então, como nós já explicamos aqui, a home é construída como um widget nativo do Flutter, o Scaffold. No Scaffold nós temos a propriedade body e o AppBar, né? Então o body vai ser utilizado para especificar a interface do usuário e o AppBar é usado para especificar o cabeçalho da minha aplicação. Então essa é a nossa estrutura. Então se eu olhar aqui no meu cabeçalho da minha aplicação e todo o corpo que eu vou desenvolver, colocar outros widgets dentro desse corpo para que eu consiga desenhar a minha interface. Então, toda a interface aqui é usada, desenhada via código, consumindo os elementos da Material App. Então, todo esse formato, desde esse bonequinho, esse botão, o formato desse botão, o, esse efeito piscante aqui, ó, na hora que eu clico aqui, pisca, tudo isso está sendo executado devido ao processo de uso da Material App. Então vejam que é bastante simples, você consome recursos extremamente avançados de interface com poucas linhas de código, né? Então isso é bastante legal dentro do Flutter. Então aqui o AppBar o Bore é construído usando o Widget Center, né? Então o Widget Center aqui, no caso, eu vou colocar um outro widget que vai possibilitar ser um container onde eu posso centralizar coisas. Isso eu estou falando da aplicação anterior, né? Da nossa aplicação exemplo, né? Da aula anterior, do Olá Mundo. E dentro do Widget Center eu tenho a propriedade filho, né? Então, a propriedade filho é onde eu posso pôr um filho ou vários filhos, depende muito de cada propriedade. Quando eu trabalho com vários filhos, quando eu tenho um widget que tem vários filhos, eu vou ter um array, então, que eu posso pôr dentro desse array vários widgets. Então, quando eu tenho childs, e quando eu tenho children, quando eu tenho children, eu coloco vários filhos. Eu tenho um array onde eu posso colocar vários filhos. E quando eu tenho a propriedade child só, é somente um filho. Então, conforme eu for desenhando a interface, eu tenho que conhecer esses widgets para conseguir pensar qual a melhor maneira de trabalhar com eles para que eu consiga construir a nossa interface. Se vocês consultarem a biblioteca do Flutter, consultarem a ajuda do Flutter, ele tem um material bem completo aí de todos os widgets, como usar, quais são as propriedades, exemplos de uso para vocês conseguirem construir boas interfaces. Nós vamos explorar aqui em duas aplicações aí que nós vamos fazer aí ao longo do curso. Vamos explorar alguns widgets de alguns recursos do Flutter, mas só para vocês terem uma ideia inicial, ter um overview aí bem básico do que é a programação com Flutter. Então, outra coisa legal que tem dentro do Flutter também é o conceito de estados, né? O conceito de estados
A ideia é assim, que toda vez que eu faço a manipulação dentro do Flutter, eu tenho uma mudança de estado, então meu aplicativo Flutter, informei o número lá, fiz um clique, fiz alguma coisa, eu tenho uma mudança de estado. Mas eu preciso renderizar a tela inteira de novo? Não. Ele vai verificar qual o widget que teve a modificação e vai fazer uma atualização só daquele widget, ou do widget ligado ao widget que você quer fazer a atualização de estado. O que isso é legal? Isso aí é legal porque deixa a sua aplicação mais leve, né? E como eu faço, como que eu uso esse recurso? Utilizando um widget especial chamado Stateful Widget. Então, usando esse Stateful Widget, eu consigo efetivamente fazer as atualizações do meu aplicativo. Então, aqui, quando eu clico no botão, se ele verificar que eu preciso fazer alguma atualização aqui, então, por exemplo, toquei aqui, vou modificar o peso aqui por 104. Na hora que eu clicar no calcular, ele vai perceber que houve uma mudança nesse estado desse widget, automaticamente ele vai invocar a atualização do widget que está mostrando, o widget de texto que está mostrando aqui, e ele não vai precisar reatualizar o aplicativo inteiro, simplesmente ele vai atualizar isso aqui e manter o estado que está na memória do restante do aplicativo não vai ser modificado, simplesmente vai ser modificado o estado aqui do meu texto aqui. Então, isso deixa os aplicativos muito mais rápidos, né? Então, a gente consegue ter aí uma performance melhor dos aplicativos e até a questão do teste, né? Então, por que de teste? Porque eu tenho o conceito do hot reloader, né? Então, quando eu estou escrevendo aqui e modifico alguma coisa, faço o meu hot reloader aqui, ele vai fazer as atualizações somente da parte que eu modifiquei no código na minha máquina virtual. Não vai precisar carregar a máquina virtual inteirinha de novo, como acontece, por exemplo, quando a gente roda o Java, né? Quando a gente faz a aplicação em Java. Então, vamos lá pegar aqui esse cara, trocar aqui, colocar em blue, trocar a cor da barra aqui. Então, veja que ele já modificou. Essa barra estava verde, né? Fiz o hot reloader. Então, isso aqui fica muito mais fácil para testes, né? Então, facilita muito a questão do hot reloader aqui e ele fazer essas manutenções de estado. Então, essa manutenção de estado serve tanto para momento de desenvolvimento, né? Então, eu posso mexer aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ó, o meu ícone aqui, eu tenho esse ícone que está verde aqui, ó. Vejam que esse person outline aqui é esse cara aqui. Serve também para processamento de variável, professor? Tipo, se eu trocar a fórmula, fazer outras coisas? Sim. Tudo que você fizer dentro do seu código, a questão do hot reload vai responder em tempo de aplicação. Então, isso agiliza muito o desenvolvimento, porque uma das coisas que a gente sofre quando você está desenvolvendo nativamente para Android é toda vez que você vai testar a sua aplicação, você tem que recarregar a máquina virtual, né? Recarregar toda a aplicação na máquina virtual, né? Então, isso aí ajuda bastante, aí deixa mais rápido aí. Então, basicamente, o ciclo de vida do nosso stateful, você tem o construtor, cria o estado, quando você cria o estado, inicializa o estado,
verifica se houve mudanças nas dependências, constrói, né? Então você tem aqui o DIRT, que seria o processo aí de pegar as dependências, faz a construção, limpa, fecha. Então aqui se limpou, ou ele vai para fechar, ou ele vai atualizar o estado e manda aqui para cá. Ou quando, por exemplo, eu estou aqui, vocês vão ver que quando eu quero atualizar o estado de alguma coisa, eu vou pôr dentro de um comando especial chamado setState. Então, se eu olhar aqui, peraí, se eu olhar aqui no meu código, aqui, ó. Então, limpar campos. Quando eu tenho que limpar ou mudar alguma coisa de algum componente, eu vou usar o meu setState aqui. Então, isso aqui está fazendo o quê? Ele está atualizando a minha variável aqui. Então, esse texto info, o que esse texto info é? Esse texto info é isso aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu vier aqui e pressionar calcular, aqui que ele não funcionou aqui. A ideia é sempre assim. Depois eu dou uma verificada aqui, mas é que toda vez que eu tiver que mudar um texto aqui, tiver que mudar algum estado da minha aplicação e tiver que chamar essa mudança de estado, eu vou chamar o setState. Então, o setState é algo que vai fazer o quê? A mudança do meu estado e voltar para o estado anterior, para um novo estado, né? Vai fazer esse processo aqui. Toda vez que eu chamo setState, ele vai fazer isso aqui. Aqui eu tenho os métodos, né? Então, os métodos do ciclo de vida do stateful, quando eu chamo, né? Então, por exemplo, o init state é chamado uma vez quando o objeto é inserido na árvore. Então, quando eu crio um objeto, eu vou fazer o init state. Quando o objeto é removido da minha árvore, eu vou usar, vai ser pelo método response, né? Did change dependency é chamado quando o estado do objeto é mudado. Então, quando eu faço uma modificação no meu objeto, did update é chamado quando a configuração do id get put. Então, quando eu quero mudar alguma configuração do id get aí, quero mudar alguma forma, alguma coisa dentro do id get, eu uso eu estou acessando esse método aqui. E o that activity aqui é quando eu removo aí um objeto da minha árvore de widgets. O build é quando toda vez que eu vou atualizar, né? Então pode ser chamado várias vezes para criar a interface do usuário, atualizar a interface do usuário, né? E o setState notifica o framework que o estado do objeto mudou para agendar uma chamada de construção desse objeto. Então, toda vez que eu faço um setState, né? Ó, igual aqui, name igual a new value. Eu vou fazer essa atualização e já vou avisar aqui para o método build, eu vou disparar uma chamada implícita do método do build para que seja reconstruído aí os elementos da interface que sofreram
modificação de estado. Então, essa é a ideia aí de como funciona um stateful widget. Então, aqui, eu criei uma classe ExempleEdit, né, que é extend do stateful. Criei uma classe privada, né, para criar os estados, né, então, ExempleStates, createStates, e faço a chamada, né, então esse método aqui é um método de chamada para executar o ExempleEditState. Então, eu estou falando que eu tenho ExempleEditStates, estou criando os estados dele, estou e fazendo a chamada dele para que ele seja executado. Daí eu tenho que é a minha classe aqui embaixo do EditStates, que extende do states do ExempleEdit, que é a minha classe principal. E dentro dela eu vou fazer a construção, né? Vou construir o meu widget principal aqui, e no meu caso aqui vai retornar um container. Então, esse aqui é o processo. Então, toda vez que eu for usar um stateful, eu tenho esse processo. Eu tenho o processo de criar o stateful, indicar a classe que vai usar esse stateful. Aqui, no caso, o underscore dentro do Flutter indica que eu estou falando de uma classe privada, certo? Então, toda vez que eu tiver um underscore no começo do nome, é uma classe privada, uma variável privada, um método privado. O underscore indica visibilidade privada. Então, faço esse aqui, crio o estado para ele, os estados, e chamo para execução. E daí aqui, a partir da chamada da execução, ele vai chamar o método build aqui, que vai retornar o que tiver dentro do método build aqui. No caso aqui, eu estou retornando um container, mas geralmente eu retorno um scaffold aqui dentro, onde eu vou construir toda a estrutura de interface da minha aplicação. Ô, professor, Oi. Esse context é o quê? Ele seria para pré-carregar alguma coisa? Aquele build context? Context ali? Que está embaixo. Ah, sim. Isso aqui ele vai carregar o contexto da aplicação, né? Então, eu vou construir um contexto e o contexto principal. Então, isso aqui são as duas coisas que a minha aplicação precisa. Isso aqui geralmente não muda. Muito difícil você precisar passar outro parâmetro. Um tema do app seria dados pré-carregados? O que seria esse contexto? Esse contexto seria a sua biblioteca e a sua questão do estado, né? O estado aqui, o seu conjunto de materiais, né? Então, os seus elementos aí para você construir a sua interface, né? A sua biblioteca de interface, no caso, Material App. Então, esse seria o seu contexto, né? Então, você tem o conjunto de estados, né? O create states aqui, e você ter todo o processo aqui de construção dessa estrutura para você poder renderizar aqui dentro os elementos. Entendi. Então, o método build, geralmente ele é chamado, né, em três diferentes cenários, né? Então, quando o widget é criado, então quando a minha aplicação é efetivamente executada pela primeira vez, quando
o widget.py é alterado. Então, por exemplo, eu tenho um texto que é alterado dentro do meu widget.py. Então, o meu widget.py foi alterado, consequentemente, vai chamar uma reconstrução aí, vai chamar uma reconstrução aí da minha interface. E quando o widget é herdado, ele é alterado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma herança, deixa eu ver aqui. Esse cara aqui nem herança tem, tá tão simplesinho aqui que nem herança tem. Nesse exemplo aqui nem herança tem, tá bem simples. Então, quando algum elemento filho sofre alguma alteração, né? Então, aí eu vou ter aí uma modificação, vou ter uma nova renderização aí do, aí, ó. Quando eu clico esse cara aqui, agora eu lembrei do que eu tinha feito aqui. Quando eu clico esse cara, eu limpo os dados aqui. Se eu apertar calcular, o que eu vou fazer? Eu vou chamar 100 dados aqui, né? Eu vou chamar esse método de validação, né? Então, aqui para a altura eu vou chamar esse método de validação e para o peso aqui, então, ó, form text field é esse campo aqui, ó. Então, primeiro form text field seria isso aqui, ó. Vejam que no próprio VS Code ele já faz a delimitação para mim, né? Então, para construir processo de validação, uma série de coisas, todo esse formato aqui, o que eu estou fazendo? Estou escrevendo esse código aqui. Então, uma coisa que às vezes eu acho um pouquinho confuso, que a gente tem que pensar muito orientado ao objeto para ficar mais organizado o código da gente, é a questão que, assim, você pode pôr toda a sua parte de interface e toda a sua parte de lógica dentro do mesmo código, né? A ideia é quando você já está com o aprendizado mais robusto do Flutter, é você conseguir realmente pensar a sua interface, os seus elementos, seus códigos de interface separado da sua lógica, né? Então, essa seria aí uma das coisas que a gente tem que organizar mais mentalmente, porque no Flutter, se você não pensar isso, então, isso aqui apesar de ser tá no mesmo código, isso aqui é um elemento aqui de lógica, né? Então, limpar campos, eu tenho aqui o botãozinho aqui que tá limpar campos. Então, se eu for olhar aqui dentro da minha interface, que está começando aqui, ó, eu estou criando o icon.refresh, que é esse cara aqui, e o evento onPressed dele, eu estou chamando esse método aqui, que é o método que eu acabei que está implementado aqui em cima. Eu poderia pôr uma biblioteca onde eu colocasse um código, que eu colocasse a minha lógica no outro código, criar uma classe onde fosse toda a minha lógica e fazer a importação dessa classe aqui dentro para que eu separasse a lógica, toda a parte de lógica, da parte de interface propriamente dita, né? Então, aqui, vejam que quando eu tenho um elemento, ele já me disponibiliza possibilidades de validação, né? Então, nós vamos explorar isso aí dentro
do Flutter, né? Nós vamos explorar um pouco disso dentro do Flutter e outros recursos aí também ao longo do processo. E vejam que quando eu chamei ele até pela validação, ele já mudou a cor aqui do meu elemento de interface. Então, se eu digitar aqui os meus dados, né? E clicar, veja que automaticamente ele já retirou a mensagem. Então, essa mensagem aqui, ele só coloca se tiver vazio, né? E muda a cor para vermelho. Mesma coisa aqui. Então, vejam que já tem bastante coisa pronta aqui, relativamente simples aí dentro do meu... dentro da minha aplicação, dentro da minha biblioteca. O stateless é um tipo de widget que ele já não tem estado, né? Ele não mantém estado. A única coisa que ele vai fazer, ele vai construir para você aí um elemento, um conjunto de elementos que não precisam ter modificação de estado. Então, quando eu trabalho com stateless, eu não tenho modificação de estado, né? Então, eu vou utilizar aqui, criar uma classe, ela vai estender do stateless, ela vai ter também um método build, do mesmo jeito que nós fizemos, ele retorna alguma coisa. Só que tudo que ele retornar aqui, ele não vai modificar, eu não vou ter modificação de estado. Então, coisas que eu não preciso fazer modificação de estado, quando eu faço um stateless, ele não vai ocorrer. Então, aqui, para nós encerrarmos a aula hoje, né? Então, daí, a partir da próxima semana, efetivamente, nós já vamos começar com a parte de prática, de construção aí do nosso primeiro aplicativo, né? Nosso aplicativo de MC, é quase um Olá Mundo, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a tarefa depois para vocês entregarem na próxima semana. Então, eu quero que vocês já façam a pesquisa respondendo os seguintes tópicos, né? Então, vocês explorem os seguintes tópicos na pesquisa de vocês. O que é a programação reativa, qual o cenário é indicado para programação reativa e casos de uso onde a programação reativa faz sentido. Então, é assim, esses 3 tópicos aí que vocês vão explorar aí dentro da pesquisa de vocês, né? Até para ajudar vocês aí entender um pouco aí de como funciona aí o Flutter e o Dart, né? E depois vocês vão fazer o quê? Vão escrever isso num texto dissertativo único, né? Então, começo, meio e fim, respondendo esses 3 tópicos, vão formatar aí de maneira acadêmica e vão subir no Moodle para mim esse texto, certo? Então, a ideia é que vocês aí explorem esses 3 temas aí. Já subiu o slide da aula no Moodle, certo? Então, qualquer novidade, qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem entrar em contato via e-mail. Acho que eu também coloquei para vocês aí, acho que já tem, o pessoal aí tem o contato também aí do Skype, né? Acho que eu pus até no Moodle, lá na disciplina, contato via Skype também, se precisar. Que daí, como eu estou com o Skype no celular, às vezes eu respondo até mais rápido do Skype. Beleza, pessoal? Dúvidas? Opa, show de bola, senhor. Aqui tranquilo, senhor. Beleza. Então, daí, a partir da semana que vem, a gente já começa a fazer aí
uma receita de bolo, um tutorial prático aí para a gente construir um aplicativozinho igual esse que eu mostrei para vocês, beleza? Opa, tranquilo. Beleza, professor. Beleza.